Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina da Coco Presbyterian Church e esse é o nosso culto dominical que começou o ano passado com o Covid, quando as coisas não estavam indo bem para as igrejas fechando, não podendo fazer culto. Nós resolvemos fazer um culto para atingir os brasileiros que vivem aqui na Flórida. Eu moro na Flórida, sou pastor numa igreja americana aqui no estado da Flórida, em Coco. E se você conhece a Flórida, é entre Orlando e a praia. Se você estiver em Orlando e quiser ir para a praia, você deve passar por Coco. Uma cidade pequena, uma igreja americana, mas eu sou brasileiro, minha esposa é brasileira e nós resolvemos começar esse ministério aos domingos em português. Então esse é o nosso objetivo aqui. E o nosso objetivo é simples, não tem nada complicado, é simplesmente dar uma palavra de encorajamento para você, orar por você, transmitir a palavra de Deus para você nesse período difícil que todos nós estamos passando, né? E nós já estamos começando a sair, graças a Deus a Flórida já está começando a sair dessa crise, né, que atingiu o mundo inteiro. Em algumas partes do mundo, como no Brasil, a coisa ainda está meio complicada, mas aos poucos o pessoal está saindo. Então a ideia é simplesmente te abençoar e dar uma palavra de conforto, de encorajamento, de edificação para a tua vida. E para a gente fazer isso hoje, nós vamos orar. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de pedir para você orar por nós, para o nosso ministério, nossa vida, para que Deus continue nos usando, nos dando energia, sabedoria. É complicado esse negócio de vídeo, gravar, editar, publicar no YouTube. Como você sabe, esse é o canal nosso em português. Eu tenho um outro canal em inglês, mas esse canal em português eu faço mensagens diárias, curtinhas, né, de 5 minutinhos, de meditação, de segunda a sexta-feira. Chama um pingo de prosa, é só um pingo de prosa. E aos domingos eu ponho aqui esse culto, né, bem culto. É uma meditação com um hino, com oração, para que você seja abençoado. Então vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse momento que a gente tem de compartilhar a tua palavra, de ouvir a tua palavra. Queremos pedir que o teu Espírito trabalhe na nossa vida, Senhor. Trabalhe na minha vida ao transmitir a tua palavra e trabalhe na vida das pessoas que estão assistindo. Tem gente que está assistindo, que está passando por dificuldades nessa fase difícil do mundo inteiro, Senhor. Eu peço que o Senhor as abençoe, que o Senhor toque no corpo, fortaleça o corpo, fortaleça a mente, fortaleça o coração, Senhor. Que eles possam receber do Senhor graça, misericórdia, para continuar na luta da vida, Senhor. Abençoa a família deles, abençoa as finanças, ó Deus, deles. E fala com eles nesse momento, Deus. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, eu não sei se você sabe, se você está aqui pela primeira vez, certamente não sabe, mas se você já está acompanhando os nossos cultos há algum tempo, eu estou pregando na minha igreja, na igreja americana. Eu estou pregando uma série que eu comecei ano passado, baseada em hinos tradicionais da igreja, hinos bonitos, com palavra, com mensagem, né? Com doutrina. E hinos que nós cantamos, ainda cantamos, nossos pais cantaram, nossos avós cantaram, hinos maravilhosos. E eu resolvi fazer uma mensagem, criar uma série baseada nesses hinos, né, para trazer a história dos hinos e a mensagem dos hinos para nós. Então esse tem sido o nosso objetivo. Então a gente tem trabalhado nisso, e aí eu resolvi fazer em português, o que é um desafio em si mesmo, porque muitos hinos, as traduções não são de acordo, né? Não são literais por causa da poesia. Eu entendo, né? A versão é diferente. Hoje nós vamos ver um que a versão é um pouquinho diferente, né? Da ideia do hino original, mas pelo menos nos traz a mensagem, a gente canta, conhece, né?
e são hinos que realmente abençoam a nossa vida. Então hoje nós vamos ver um hino muito bonito, curtinho, né? Provavelmente você já cantou esse hino, canta esse hino na sua igreja, mas é um hino com uma mensagem muito bonita. Então vamos ouvir o hino de hoje. Santo Espírito de Deus, vem morar em mim. Santo Espírito de Deus, vem morar em mim. Vem moldar-me, transformar-me. Santo Espírito de Deus, vem morar em mim. Realmente é um hino muito bonito, curtinho, né? Conciso. É uma oração. E é uma oração poderosa, né? Vem morar em mim. O original não diz bem isso, né? Diz assim, Espírito Santo, né? Espírito do Deus vivo. Espírito do Deus vivo caia de uma forma nova sobre mim, né? Fall fresh on me. Essa é a versão, é o hino original. E esse hino tem alguns versículos bíblicos que ele é baseado. Atos 2,18: até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Atos 11,15: quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. 1 Coríntios 12,13: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 2 Coríntios 3,17: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E finalmente Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai, nós te pedimos pelo poder, pela graça do teu Espírito, para que o Senhor comunique através de mim a tua palavra. E que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo a receber a tua palavra, entender a tua palavra e aplicar a tua palavra em suas vidas. Dá graça nessa comunicação, Senhor. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Daniel Iverson, se você quiser falar em português, né? 1890, morreu em 1977, natural de Brunswick, na Geórgia. Recebeu a educação, né? Estudou na Universidade da Geórgia, em Athens. Eu trabalhei na Geórgia durante muito tempo, do norte de Atlanta para cima, né? Coordenando grupos imigrantes, né? Para a Igreja Presbiteriana aqui dos Estados Unidos, né? Então,
Rodei aquele canto todo e em Athens a gente tinha um grupo hispano, né? Então a gente tinha que ir lá. E a sede de um dos presbitérios, na Georgia, né? o Northeast Presbytery, é lá em Athens, a sede é lá. Então eu tinha que ir em Athens, né? E lá tinha a universidade, é uma cidade universitária, né? Então tudo gira em torno da universidade. Então ele estudou lá, então eu conheci aquele canto ali. E também estudou no Moody Bible Institute em Chicago. E também no Columbia Theological Seminary em Decatur, Georgia, onde eu fiz meu doutorado. Então no Columbia, eu fiz o meu doutorado lá no Columbia, na Georgia, né? Columbia Theological Seminary em Decatur. E também estudou na Universidade da Carolina do Sul. Esse cara é chegado nos livros, né, como diz o outro. E Carolina do Norte. Então ele serviu igrejas, né? Serviu igrejas na Geórgia, na Carolina do Sul e na Carolina do Norte. E em 1927 ele organizou a Igreja Presbiteriana Shenandoah em Miami, na Flórida, aqui na Flórida, permanecendo com esta congregação até a sua aposentadoria em 1951. O falecido enólogo William J. Reynolds, ele forneceu as informações sobre a criação desta canção. E ele diz assim: durante janeiro e fevereiro de 1926, a campanha evangelística de George Stephens realizou um avivamento. Naquela época eram cruzadas, né? Naquela época tinha esse tipo de cruzada. O Billy Graham que começou, acho que o nome cruzada pegou fogo com o Billy Graham, mas o pessoal já fazia esse tipo de eventos, né? Aqui, campanhas evangelísticas eles chamavam de avivamento. Então, aqui quando você ouve o termo, uma campanha de avivamento ou algo parecido, você pode saber que isso aí é uma campanha evangelística. Eles traziam alguém de fora para a igreja ou para uma tenda, para algum lugar, e faziam um avivamento. O que era um avivamento? Pregar o evangelho e trabalhar na conversão das pessoas. Então ele realizou um avivamento em toda a cidade, num tabernáculo, na cidade de Orlando. Eles montaram uma tenda, naquela época eles faziam isso. Montavam uma grande tenda, tipo tenda de circo. Às vezes era tipo tenda de circo, outras vezes não, era só uma tenda mesmo, grande, comprida, enchia de cadeira, né? Fazia tipo um salão, né? E ele fez George Stephen fez isso em Orlando, na Flórida. E Daniel Iverson, que era um ministro presbiteriano, né, de Lumberton, North Carolina, passou vários dias em Orlando visitando a equipe de Stephens. Provavelmente ele tinha algum contato, alguma conexão com a equipe. No dia em que chegou, ficou muito impressionado com uma mensagem sobre o Espírito Santo dada pelo Dr. Barham, um médico de Columbia, South Carolina. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele ouviu a mensagem, aquilo falou com ele. Naquele mesmo dia, Iverson foi à primeira igreja presbiteriana em Orlando, sentou-se ao piano e escreveu essa música. Miss Bertie Lowes, a pianista da equipe de Stephens, escreveu em um papel, né? Escreveu o manuscrito num papelzinho. E Paul Lee, o líder da música da equipe, ficou imediatamente impressionado e ensinou essa música para as pessoas naquela noite, lá no tabernáculo, lá na tenda. E usou a música durante toda a campanha. A música, eu vou ler a música em inglês, vou ler a tradução, depois eu vou ler a versão que vocês ouviram. Em inglês diz assim: Spirit of the living God, fall fresh on me. Espírito do Deus vivo, caia de uma maneira nova. Fresh, de uma maneira fresca, né? Renovada, nova, on me, sobre mim. Espírito do Deus vivo, caia de uma maneira nova em mim. Break me, melt me, mold me, fill me. Me quebre, me derreta, me molde, me encha. Espírito do Deus vivo, caia de uma maneira nova em mim. A versão que nós ouvimos é: Santo Espírito de Deus, vem morar em mim. Santo Espírito de Deus, vem morar em mim. Vem moldar-me, transformar-me. Santo Espírito de Deus, vem morar em mim. E esse é o problema da versão, né? Porque
o que ele está falando aqui não é que ele está pedindo, né? No original, ele está pedindo para Deus renová-lo espiritualmente. A versão diz para ele vir morar, né? Como se o Espírito Santo estivesse fora. E esse é um dos problemas teológicos que nós enfrentamos com a presença do Espírito, com o batismo do Espírito, com a ação do Espírito Santo na nossa vida, porque parece que ele vem, converte, sai, aí depois vem de novo, batiza, aí sai de novo, aí vem, batiza de novo, enche, fica indo e vindo na nossa vida. E a Bíblia não nos dá essa ideia das indas e vindas do Espírito Santo, né? Nós somos convertidos pela ação do Espírito Santo, aceitamos Jesus pela ação do Espírito Santo, né? Através da palavra, ele pega a palavra, coloca a palavra no nosso coração, transforma, e ele, naquele momento, ele faz habitação. No momento da regeneração, ele faz habitação dentro de nós e ele não vai mais sair. É muito importante você entender isso. A Bíblia é muito clara com isso. Jesus diz que você tem que nascer do Espírito. É o Espírito Santo que produz esse nascimento, e ele, no momento em que ele produz o nascimento, você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo não vai sair mais, não fica indo e vindo, né? No Velho Testamento dava essa ideia, né? Do Espírito vinha, voltava, ia, voltava. Mas no Novo Testamento a ideia é de que o Espírito está. E ele vai se manifestar. Tem hora que ele se manifesta de uma forma poderosa, graciosa, renovadora, como o hino está pedindo aqui. Mas ele continua habitando dentro da gente, né? Então esse pequeno hino é uma simples oração. É uma simples oração. A gente tem que entender isso. Uma oração pedindo ao Espírito Santo para renovar a nossa vida e transformar a nossa vida. É isso que ele está pedindo aqui. E ele descreve o trabalho do Espírito Santo em nossa transformação, né? Com essas simples palavras que ele coloca aqui, ele descreve a ação do Espírito na nossa vida e na nossa transformação, na transformação da nossa vida cristã, né? Então é muito importante nós entendermos os passos, né? O que o Espírito está fazendo e o que nós precisamos entender a respeito disso. E a primeira coisa que é bem clara para nós aqui, e que precisa ficar claro para nós, que ele é o Espírito do Deus vivo. É isso que o escritor diz, Santo Espírito de Deus, né? Na versão original ele diz assim, Espírito do Deus vivo, o Espírito do Deus vivo. Precisamos aprender, e aprendemos com este hino, que o Espírito Santo, ele é o Espírito do Deus vivo. Ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é uma terceira categoria de Deus, tá? Né? Não tem uma escala de valores, né? Não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo lá embaixo. Não é isso, não. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, é Deus. E é muito importante nós entendermos isso, porque muitas vezes nós pensamos que nós temos algum controle sobre Deus ou sobre o Espírito Santo. Se eu impor a mão, se eu fizer isso, se eu falar aquilo, se eu falar aquilo outro, se eu disser isso, pessoas acham, pregadores acham, né, que eles têm o poder, eles têm o senhorio sobre o Espírito Santo, têm o controle do Espírito Santo. Se eles jogarem paletó, se eles fizerem assim com a mão e o Espírito Santo faz assim, obedece a eles, não sei o quê. O que a Bíblia diz para nós é completamente oposto a isso que muitas vezes a gente está vendo nas igrejas. Ela diz que é o Espírito que tem o controle, ele é que é o Senhor, ele é que é o Espírito do Deus vivo. E Paulo escreve aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios 3,17, ele diz algo muito interessante, diz assim, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Muita gente usa esse versículo para fazer o que bem entende, mas o que Paulo está falando aqui é justamente o contrário. Está falando que quem é o Senhor não é a pessoa. Ah, eu quero fazer isso, o Espírito me tocou e eu fiz isso. Peraí, não é bem assim, não. Quem é o Senhor é o Espírito. O Espírito é o chefe. O Espírito é o chefe. E isso é muito importante para a gente entender. Muito importante. Porque a gente está vendo um abuso
no uso do nome do Espírito para pessoas fazerem o que elas bem entendem. E o Espírito vai vir, porque Ele é o Senhor, Ele vai controlar, Ele vai renovar, porque Ele é o Senhor, né? Ele é um Espírito Santo e Ele é ativo em toda a nossa vida. É Ele que opera a nossa conversão, é Ele que opera a nossa santificação, é Ele que opera a evangelização, missão, trabalho da igreja, louvor, adoração. É o Espírito Santo que trabalha em nós e Ele quer continuar trabalhando mais e mais ativamente na tua vida e na minha vida, porque Ele é o Senhor, Ele é o Espírito do Deus vivo, é o Santo Espírito de Deus. E o pedido é que esse Espírito renove, controle a nossa vida. Esse é o convite, né? O convite para que Ele venha renovar a nossa vida. E esse é, infelizmente, a versão em português que eu achei. Talvez tenha uma outra versão aí que eu não achei, mas que você conheça, que é mais literal um pouquinho, né? Que vem morar em mim. Não é vem morar, não estou pedindo para o Espírito Santo vir morar. Se eu estou orando é porque o Espírito Santo já está dentro de mim. É o Espírito Santo que me capacita a orar, que me ajuda a orar. Então, se eu já estou orando é porque o Espírito Santo já está em mim, trabalhando em mim. A ideia aqui é pedir para o Espírito Santo vir renovar a nossa vida, a minha vida, né? E o verso do hino diz assim: fall fresh on me. Ele usa o termo que foi usado no Novo Testamento, que é o termo que o pessoal entendia como é que funcionava, né? E depois Paulo vai explicar que não, o Espírito Santo habita em nós. Mas a ideia de cair fresh, de refrescar, como o salmista diz no Salmo, né, que é como o óleo que desce na barba de Arão, quer dizer, é a renovação. Então essa é a ideia de renovar, esse é o pedido. E a gente precisa, né? De vez em quando, às vezes, muitas vezes, a gente precisa de pedir para esse Espírito Santo, que é Deus, que é o Senhor, renovar a nossa vida, trabalhar em nós, fazer a gente voltar para o primeiro amor, fazer a gente a ter aquela mesma disposição que a gente tinha no passado para evangelizar, para orar, para estudar a Bíblia, para ensinar, para compartilhar, para louvar, né? A gente vai caindo na mesmice das coisas, vai desanimando, né? E o pedido aqui é: Senhor, faz, né? Atua de novo, volta a fazer aquilo que o Senhor fez, né? Então, trabalha na minha vida. Paulo, quando escreve aos Coríntios, 2 Coríntios 3,17, ele diz, aliás, Atos 2,18, ele diz assim: até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Então o Espírito vai vir, né, como veio na igreja, né? A profecia é para o dia de Pentecoste. O Espírito Santo veio e ele veio para ficar. E o trabalho dele era renovar as pessoas, quer dizer, dar nova vida e capacitar as pessoas, habilitar as pessoas para o ministério. Esse era o objetivo. O objetivo era esse, que ele quer, né, o Espírito quer trabalhar na nossa vida e nos usar. Atos 11:15, a mesma coisa, é uma conexão, uma ligação ao Pentecostes, né? E para Pedro e para os judeus era muito importante ver que o que aconteceu para os judeus aconteceu para os gentios, aconteceu para os samaritanos, aconteceu para os gentios. É muito importante os apóstolos verem que sim, a igreja agora é formada, o Espírito de Deus agora trabalha nos judeus, trabalha nos samaritanos, trabalha nos gentios. É o mesmo Espírito, e é o Espírito que está trabalhando. E esse Espírito vem não só converter as pessoas, mas também habilitar as pessoas, capacitar as pessoas com poder, com graça, a trabalhar no ministério, Então o autor aqui está dizendo que o Espírito
a versão dá a impressão que ele está dizendo que o Espírito está do lado de fora e precisa vir cair sobre nós, né? Mas o que ele está pedindo é justamente o contrário. Ele está pedindo para o Espírito renovar novamente. Essa é a ideia, né? De uma forma poética, mas essa é a ideia. Ele está usando termos, né, das Escrituras, mas ele entende, né? Ele era pastor, então ele sabia que o Espírito Santo vivia dentro dele, estava dentro dele. Mas ele queria uma renovação nova, né? Se é que pode existir, né? Isso. Mas uma renovação, né, na sua vida espiritual, um despertamento na sua vida. Aí você pode usar um avivamento, você pode usar todos esses termos que significam a mesma coisa. É a ação do Espírito Santo na nossa vida, nos impulsionando para servir a Deus, para orar mais, para ler mais a Bíblia, para falar mais de Jesus, para adorar mais o Senhor, para trabalhar na obra do Senhor. É isso que ele está pedindo, é isso que ele está pedindo. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 1 Coríntios 12, 13, fala assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de um só Espírito. É isso que Paulo está falando aqui. Nós fomos batizados no corpo. O Espírito Santo nos pegou e batizou cada um de nós que crê em Jesus, batizou no corpo de Cristo, né? Mergulhou, né, no corpo de Cristo. Então agora nós fazemos parte do corpo de Cristo. Essa é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então o Espírito Santo tem a ação de converter e tem a ação de habilitar para a obra. E aí o autor fala algo que é muito interessante, que muita gente para simplesmente aqui, nessa segunda parte aqui, porque tem gente que não quer ir para a terceira parte aqui, que é o trabalho do Espírito Santo na nossa transformação. Como é que essa transformação, como é que essa renovação acontece? Se você for em algumas igrejas aí, essa renovação acontece, essa unção acontece, esse avivamento acontece quando a pessoa cai e ri, e faz isso e faz aquilo, planta bananeira, pula, dança, não sei o que, faz todas essas coisas, né? E se sente muito bem, é algo renovador, eu estou me sentindo muito bem, estou no céu, fui arrebatado, alguma coisa assim. Isso é o que acontece, que as pessoas pensam que deveria acontecer quando a gente fala em avivamento, né, em renovação. O que as Escrituras falam, o que esse hino fala, porque esse hino é uma oração, você está pedindo para Deus fazer isso para você. Não tem nada disso. O trabalho do Espírito Santo ao nos transformar é um trabalho diário, né? Trabalho diário. E às vezes nós não permitimos que ele trabalhe na nossa vida, ou nós resistimos ao seu trabalho, vamos colocar dessa forma, né? É por isso que esse hino nos ajuda a reconhecer nossa necessidade de transformação. E ele também descreve como é que o Espírito Santo faz isso. A versão brasileira, né, a versão em português que eu achei, diz assim: vem moldar-me, transformar-me. Isso, Mas o autor original, ele dá os detalhes desse molde, dessa transformação, que não está na versão em português. O que ele fala? Ele fala assim: quebra-me, derrete-me, molda-me, enche-me. 3 coisas que ele pede para o Espírito Santo fazer na vida dele: quebrar, derreter, moldar, encher. E isso é um caso sério para muita gente, porque muitas vezes é dolorido esse tipo de coisa. Essa ação é dolorida, de quebrar, de derreter, quer dizer, vai, do jeito que está, não está bom. Então tem que quebrar e tem que derreter. Aí vai ter que moldar de novo. E aí, quando tiver moldado de novo, vai ter que encher. Então a ação do Espírito Santo é uma ação muitas vezes dura. O avivamento muitas vezes é acompanhado, né, com sofrimento, com dor, no sentido de que a nossa carne vai sofrer.
homem, né, a velha natureza, o homem, vai sofrer, porque Deus vai mudar as coisas. A gente não quer sair dali, a gente não quer deixar de fazer essas coisas, e Ele tem que moldar a gente. Isso é o que Paulo fala aos Efésios, capítulo 5, 18: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Deixa o Espírito te encher, né? Tem outras coisas, né? Você quer aproveitar a vida, fazer o que bem entende? Não faça isso, deixa o Espírito te encher. Então, a gente tem que entender que é um processo, às vezes é um processo duro para nós, essa renovação da ação do Espírito na nossa vida. Quando oramos esta oração com sinceridade, esse é que é o tchan da questão aqui. Oramos com sinceridade, teremos nossas vidas transformadas. Esse é o ponto. Por isso que nós temos que orar esse hino. Quando cantarmos, temos que orar esse hino. Deus, Espírito de Deus vivo, caia de uma forma nova em mim. Espírito do Deus vivo, caia de uma forma nova em mim. Me quebre, me derreta, me molde, me encha. Espírito do Deus vivo, caia de uma forma nova em mim. Santo Espírito de Deus, vem morar em mim. Santo Espírito de Deus, vem morar em mim. Vem moldar-me, transformar-me. Santo Espírito de Deus, vem morar em mim. Vamos orar a Deus, queridos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o teu Espírito, que está aqui comigo, está com as pessoas que estão aqui, possa trabalhar na nossa vida e nos usar para a tua glória, Senhor. Fala conosco, usa cada um de nós. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Gostaria de incentivar você a compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal, orar por nós para que a gente continue abençoando pessoas e também para que você seja ousado para levar essa mensagem para outras pessoas, tá bom? Nós, como eu já disse, nós temos esse ministério. Durante a semana nós temos as meditações. Dá uma checada lá no meu canal, no Pingo de Prosa, no YouTube. E se não, a gente se vê no domingo que vem. Um grande abraço, Deus te abençoe.